Boa tarde a todos presentes. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais um trabalho aqui de quarta-feira, nessa casa que nos acolhe com carinho, né? A Casa do Caminho de Santana. Rapidinho, vou passar só uns lembretes, né? A casa tem atendimento, né, praticamente todos os dias, com exceção, com palestras e passes, né? Com exceção da sexta-feira, onde é feito um trabalho para os familiares, né, principalmente os familiares dependentes químicos. Então, convido a quem souber de alguém, estiver interessado, sexta-feira, 19h45. E os outros dias, os horários estão fixados no mural da entrada da casa e na internet também, os amigos que queiram acompanhar, tem todos os dias lá. Como eu disse, com palestras e passes. E a casa tem a área social, né? Essa área social é onde a gente atende as famílias, né, que são cadastradas na casa, através de ajuda de cestas básicas. Essas cestas são distribuídas todo segundo sábado de cada mês. Né? É na parte da manhã, em torno de 9 horas da manhã, começa a distribuição. Né? E para isso aí a gente está correndo aqui dentro da casa uma campanha do Quiro. Né? Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. Tudo que puder, são os alimentos que compõem uma cesta básica, né? Básico mesmo, o arroz, feijão, sal, né? O leite, café, é isso daí. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. E outra atividade na área social é o lanche, né? Esse ocorre todo sábado, por volta das 17h30, 17h45, a equipe sai daqui e vai levar um lanchinho para os irmãos que moram na rua, nas imediações do metrô Carandiru. É um trabalho fraterno, também quem quiser colaborar, nós estamos aceitando tanto a colaboração, né, como na ajuda, como também na colaboração na equipe, né, são poucas pessoas que temos para trabalhar, e quem tiver interesse, estamos de braços abertos. Né. Então são esses os recados da casa. Na casa também tem curso, só que já estão em andamento, né, e então basicamente são isso daí. Então vamos dar início aos trabalhos dessa quarta, né. Convido todos, né, a cerrar os olhos e tentar, né, como eu sempre afirmo aqui, se desligar das coisas lá de fora. Eu sei que é difícil, mas não vamos perder a oportunidade. Já que estamos aqui nessa casa de bênção, vamos cerrando nossos olhos e deixando que a paz que habita essa casa entre dentro de nós, para que possamos ser banhados por essa luz, essa harmonia, tudo de bom que possamos tirar proveito de estarmos aqui. Onde daqui um pouco será ministrada uma palestra, e essa palestra ela tem o intuito de nos orientar, nos educarmos, para que façamos para aquilo que somos criados, né? Como eu digo sempre, é o nosso crescimento, nossa elevação. Então isso daí se faz através do estudo, e do estudo que nos leva à prática. Porque não adianta também ficarmos só lendo, escutando, se não botarmos em prática também tudo aquilo que conseguimos aprender com essa doutrina. E a prática ela se faz através da caridade e do amor. Inclusive aquela máxima, né? Sem caridade não há salvação. Então, eu convido a todos para nesse momento sermos fraternos e receptivos, né? Para que possamos realmente obter algum conhecimento através do que vai ser ministrado aqui. E assim nós vamos pedindo a ajuda do plano espiritual que está sempre presente, pedindo também a permissão do Mestre Jesus e a sua bênção, pois foi ele mesmo que disse que onde haveria mais de um em seu nome, ele estaria presente. E a permissão a Deus Pai Todo-Poderoso, pois sem ele nada seríamos e nem poderíamos estar aqui, pois ele é o Criador de tudo e de todos. Então vamos deixando que essa paz, essa harmonia habite dentro de nós e deixe-nos abertos realmente a tudo que é de bom que vem do universo
e principalmente as palavras que serão ministradas pelo nosso irmão Marcos. Hoje o tema da tarde, né, são laços de família. É do livro Iluminação Interior, do Divaldo, né, pelo espírito de Joana de Anjos. Eu convido o nosso amigo que está renovado, voltando de férias, o Marcos, para expor isso aí para a gente. Tá bom? Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Como disse nosso amigo Valdir, realmente, estou voltando de férias, renovado. Trabalhei um pouquinho nas férias também, mas a gente trabalha naquilo que a gente gosta, que é na doutrina, muito prazeroso. Também conheci novas casas, é sempre gostoso, porque em casas novas que a gente vai conhecer, a gente conhece novas pessoas, novos trabalhos, novas maneiras de se trabalhar, enfim. Isso é muito gratificante, é realmente muito gostoso, vocês sabem disso, porque também conhecem outras casas, isso é realmente muito gratificante. E aí, dando início a uma maratona esse mês aqui, nesta casa, que vai ser uma maratoninha curta aqui nessa casa esse mês, o tema que nos foi proposto é realmente um tema bem bacana, e que quando eu estudei, e para poder falar um pouquinho aqui, a gente se coloca no tema, né? Porque é um tema que invariavelmente diz respeito a todos, sem exceção. Porque todos pertencemos a uma família. Todos somos de uma família e somos uma família também. Então está aí o tema laços de família. E é sempre um tema, às vezes até um pouco melindroso, porque toda vez que se fala em família, fala-se em afinidades, mas fala-se em não afinidades também. Conflitos, fala-se sempre em conflitos. Aqueles conflitos naturais que acontecem em todas as famílias. Digo naturais, porque somos espíritos que ainda passamos por um processo de aprendizado, de evolução, de crescimento. Estamos ainda nas primeiras fileiras desta escola e, portanto, é natural que hajam conflitos. Mas, graças a Deus, já existem afinidades também de nós, todos com os nossos familiares. E para que a gente possa falar sobre família, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Vamos ter que voltar até quando estávamos desencarnados. Éramos espíritos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Quando nós lá estamos, não ficamos parados, não. Achamos, né? Algumas religiões aí dizem que depois, se a gente é bonzinho, depois a gente colhe os louros desta bondade, ficando paradinho, quietinho lá, depois que nós desencarnamos. Hoje a espiritualidade já nos deixa bem claro, a doutrina espírita deixa-nos claro que não é nada disso não. Pelo contrário, a gente vai trabalhar bastante, né? E sem férias, né? É isso que a gente está acostumado a tirar aqui, que eu acabei de tirar. Lá não tem férias, não. Mas tudo bem. Quando lá estamos estudando, estamos trabalhando, estamos assistindo palestras, estamos ouvindo benfeitores espirituais, estamos aprendendo. Isso quando no plano espiritual. E fazemos tudo isso para que cresçamos espiritualmente, porque sabemos, quando no plano espiritual, que mais cedo ou mais tarde reencarnaremos. Teremos uma nova oportunidade na carne, na matéria. E aí, essa oportunidade, nós compreendemos bem, principalmente quando estamos no plano espiritual, que ela é aprendizado, é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de reparação dos nossos erros no passado. Erros nossos do passado que sempre acabaram atingindo um outro. Porque os nossos erros não atingem apenas e tão somente a nós, mas com certeza sempre vão atingir a alguém que está próximo a nós também. E aí, lá no plano espiritual, nós nos comprometemos com amigos espirituais, amigos da espiritualidade, nos comprometendo àqueles que vão trilhar caminhos juntos de nós na matéria.
fazemos esse comprometimento lá. Lá, livre da matéria, nós temos o nosso pensamento, ele é melhor, ele é mais amplo. A matéria não está lá travando as nossas ideias. Então nós temos um conhecimento e uma maneira mais ampla de conhecermos a vida. A vida no seu todo, não essa vida apenas aqui, mas a vida como espíritos. E aí nos comprometemos, então, com os nossos benfeitores espirituais e com os nossos amigos da espiritualidade, a reencarnarmos juntos, para trilharmos caminhos juntos. E nascemos. Nascemos aonde? No lar. Cada um no seu lar, que é a primeira escola que o espírito tem quando reencarnado. Temos inúmeras escolas na vida, né? Temos as escolas mesmo. Temos o trabalho da gente, que é uma escola. Temos a casa religiosa, ou a religião de cada um, é uma escola. Temos as ruas, que são escolas. Temos o lugar onde moramos, é uma escola também. Mas a primeira escola, onde começamos a dar os primeiros passos do aprendizado, é aonde? É no nosso lar. E aí é que nós vamos encontrar os companheiros de outras jornadas que tivemos no nosso passado. Não estamos por um acaso na família ou no lar que nós estamos, nós sabemos bem disso. A espiritualidade deixa claro isso. Estamos aonde merecemos estar. Por mais que achemos que não merecíamos estar ali, merecemos sim estar ali. Porque como nós dissemos, o lar é a primeira escola, é sim. E é a primeira escola onde vamos aprender. Mas aprender o quê? Bom, desde criança, aprendemos a respeitar. Aprendemos a dividir. Vamos crescendo. Aprendemos a aceitar. Aprendemos a compreender. Aprendemos a não julgar com tanto excesso. Aprendemos a entender que existem diferenças, porque no lar uns são diferentes dos outros, mesmo quando há mais afinidade, ainda assim uns são diferentes dos outros. Bom, isso é o que deveria acontecer conosco, mas infelizmente nem sempre acontece. Temos às vezes dificuldades de aprendermos na família em que estamos. Por inúmeros motivos, ou por parte, às vezes, dos familiares, ou por parte nossa mesmo também, né? Que nós temos sempre a mania de pôr a culpa no outro. E esquecemos de olhar para a nossa imagem mesmo e ver que muitas vezes somos nós os culpados. Toda vez que a gente fala em família, às vezes alguém pergunta, mas qual a diferença que eu já ouvi falar na doutrina espírita sobre a família material e a família espiritual? A família material é essa que nós temos hoje. É a família genética. É aquele que descende geneticamente uns dos outros. E a família espiritual é aquela onde impera a afinidade. A afinidade espiritual. Numa família, quase sempre temos os dois. Parentes consanguíneos, sempre. E parentes por afinidade espiritual. Mas nem sempre na família temos parentes por afinidade espiritual. O que acontece? Lá no nosso passado, pelas inúmeras vidas que já tivemos, cometemos erros, falhas, enganos. É fato, todos nós erramos. E continuamos errando ainda. Mas erramos muito lá atrás no nosso passado. E os nossos irmãos com os quais nós erramos, muitos deles, nós nos comprometemos a recebê-los, a estarmos juntos na carne novamente para repararmos os erros do nosso passado. Então são irmãos que tiveram problemas no passado quando nem irmãos eram, ou às vezes até eram. Pais e filhos alternando na família a posição, ora pais, ora filhos, tios, primos, avós. Mas principalmente aqueles familiares do nosso lar. Vamos falar do nosso lar, principalmente. Pais e filhos, irmãos. Nós temos, às vezes, numa família, todos envolvidos com uma afinidade bacana, né? Temos algumas diferenças de opiniões, algumas discussõezinhas, algumas coisinhas básicas, mas a gente nota uma afinidade naquela família. Puxa vida, é tão bacana. Mas, eventualmente, tem um ou outro que não se afiniza. E aí, às vezes, alguém fala,
Meus filhos são todos ótimos, mas eu tenho um que não é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Pois é, esse é que nós devemos nos esforçarmos para encaminhá-lo melhor. Porque esse nós ainda temos algumas pendências. Porque aqueles com que nós lidamos muito bem na família, nos damos bem, olha, poucas pendências temos, talvez mais nenhuma. Na espiritualidade resolvemos vir juntos para quê, então, se já estamos afinizados? Talvez para ajudar aquele que não está se afinizando na família, com aquele que não se harmoniza com a família. Os pais têm filhos, uns que os entendem, outros que os cobram, que os julgam. Julgam por problemas desta vida e julgam por problemas de outras vidas. Inconscientemente, os filhos julgam os pais. Mas os pais também julgam os filhos. Nós costumamos dizer que os pais amam todos os filhos iguais. Amam, sim. Mas a afinidade é uma coisa diferente. Os pais se afinizam mais com um ou com o outro. Por quê? Porque pai ou mãe, pais, e aquele filho já vem a um passado se harmonizando, já avançaram passos nessa harmonia, já pararam arestas do passado. Mas e aquele que está tão difícil? Ou por conta do pai, ou por conta do filho. Porque não é só por causa do filho, né? Os pais também vão ter sua parcela de culpa de vez em quando. Hoje mesmo nós estamos vendo, hoje não, sempre teve, mas dessa vez tem muito mais. Filhos cometendo crimes contra pais. Pais cometendo crimes contra os filhos. Esses, então, são aqueles que têm rusgas severas lá no passado. E, infelizmente, não estão conseguindo melhorar isso. Não estão conseguindo reparar e corrigir isso. Mas então por que estão na mesma família? Provavelmente porque se predispuseram na espiritualidade a estarem juntos para repararem os seus erros. Ou porque ali foram colocados expiatoriamente, impositivamente, para que reparem os seus erros. E muitas vezes falhamos e não conseguimos. Erro não reparado é erro existente. Não reparou nessa? Vai ter que reparar no futuro. Não reparou na próxima? Vai ter que reparar na outra. Não tem jeito. Tem que reparar. Então essa é a diferença entre a família material e a família espiritual. Muitos de nós são da nossa família espiritual, estão lá na espiritualidade. Estão em outras famílias. Vocês já viram aquelas pessoas que nós de repente encontramos, conhecemos, e cria-se uma afinidade, uma amizade tão grande, mas tão grande, que fala, nossa, podia ser meu irmão, podia ser meu pai, podia ser minha mãe, que maravilha. São espíritos afins, essa é a família espiritual. Quando perguntaram a Jesus, que ele estava numa determinada casa, pregando como sempre, perguntaram a ele, aliás lhe disseram, não perguntaram, mestre, lá fora está querendo entrar seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ele pergunta a Jesus, mas quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Meus pais e meus irmãos, ou a minha família, são todos aqueles que fizerem a vontade de Deus Pai. Essa é a minha família. E por quê? Porque do alto da envergadura espiritual de Jesus, ele sabia muito bem que todos eram a sua família universal. E não apenas os seus pais ou os seus irmãos consanguíneos. Não é que ele não respeitasse a sua família, pelo contrário, ele tinha um respeito enorme pelo pai e pela mãe. E por seus irmãos também. Mas ele sabia muito bem que a família é muito maior do que isso. A família, ela está além dessa consanguinidade. E nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso, porque isso talvez facilite com que nós estreitemos um pouco mais, aprendamos a lidar mais com os nossos problemas familiares, tentando estreitar um pouco mais esses laços. Ah, mas eu não quero isso agora, é melhor fazer agora, porque depois pode ficar pior. É melhor já começar, pelo menos agora, dar os primeiros passos agora. E eu sempre repito, pais em relação a filhos, filhos em relação a pais. Nessa moeda não existe um lado só. Existem dois lados, com certeza.
Nós é que temos que aprender a lidar com os nossos filhos. Nós, pais, temos que entender que os nossos filhos são diferentes uns dos outros. E que os nossos filhos são espíritos. E que nós já tivemos diversas experiências com eles no passado. E nós, filhos, a mesma coisa em relação aos nossos pais. Tivemos inúmeras experiências no passado. São pais que ajudam filhos, são filhos que ajudam pais. Em muitas famílias nós vemos isso. Os pais os filhos muito mais centrados, com uma cabeça melhor, ajudando os seus pais. Tentando ajudar um, o outro ou os dois, que não estão ainda tão harmonizados, tão centrados assim. Na família estão aqueles espíritos que, por força dos compromissos lá do passado, como nós falamos, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem, nos auxiliam e nos experimentam. Eles estão sempre nos experimentando. São esses nossos amigos do passado, aqueles companheiros do passado, que tivemos inúmeras experiências, que estão ali na família, às vezes nos criticando, mostrando caminhos errados, nos experimentando. O filho difícil é um companheiro do passado que é colocado na nossa casa como prova, para saber se estamos aprendendo e para repararmos. O pai difícil é colocado em uma casa como prova para os seus filhos também, para que também aprendam, para que ver se estão realmente aprendendo alguma coisa. A família ou o lar é a menor célula da nossa sociedade. Nosso planeta é uma célula no universo. Os países são células menores no nosso planeta. Os estados, as cidades, células menores ainda no nosso país, em um país. E o lar é a menor família de uma sociedade. Não importa se nesse lar exista 1, 2, 3, 10 pessoas, o lar é a menor célula de uma sociedade. Ele funciona que nem o coração. O coração bombeia sangue por todo o nosso corpo. E o lar bombeia o quê? O que tem dentro dele. Se dentro deste lar houver paz, harmonia, honestidade, entendimento, aceitação, compreensão, alegria. É isso que esse lar vai bombear para fora, para a sociedade. Porque você não é uma pessoa em paz na sua casa, que compreende, que ama. Volto a dizer, pequenos probleminhas são naturais ainda de convivência, pequenos probleminhas, tá? Mas uma casa onde impera que o que mais tem é amor, é carinho, é respeito, é paz. Quem vive nessa casa não vai chegar e ser um déspota lá fora na sociedade, não. Agora, o lar também bombeia para a sociedade o que ele tiver de ruim. Se é um lar que só tem intriga, só tem inveja entre os componentes daquele lar, traições, desrespeito, agressões. É isso que esse lar vai levar para fora lá na sociedade. Porque ainda que eu viva num lar desse e eu seja assim também, é o que eu vou levar para fora na sociedade. A não ser que eu viva num lar assim, mas eu não haja dessa maneira. Aí eu vou ser transparente com o que eu sou lá fora na sociedade. Porque se eu vivo num lar onde não existe paz, onde existe inveja, intriga, todos esses problemas que nós falamos, por mais que eu vista uma máscara lá fora, eu vou uma hora deixar transparecer isso. Por isso que o lar funciona como um coração, bobeando tudo que existe dentro dele para a sociedade. E o que acontece com a nossa sociedade hoje? Hoje nós estamos vendo muito, infelizmente, famílias desestruturadas, sem estruturas sociais, educacionais, econômicas, e estruturas de companheirismo, né? De convivência um com o outro, de harmonia.
Nós estamos vendo muito isso. Famílias desestruturadas, seja onde for. Seja na periferia, bairros de classe média ou bairros de classe alta. Não importa, é o que nós estamos vendo muito hoje na nossa sociedade. Pais que não dão atenção aos seus filhos. Pais que logo que os filhos crescem um pouco, saem para trabalhar, trabalham o dia inteiro. Eu não estou dizendo que os pais não devam sair para trabalhar, não é isso. Mas que não dão atenção, não veem o que está acontecendo com seus filhos. Seus filhos ou ficam pelas ruas ou ficam nas mãos de outros. E dali a pouco esses filhos também estão estudando e estão começando a dar os seus primeiros passos no trabalho e não se encontram com seus pais. Saem todos de manhã muito cedinho. Isso é uma constatação, não é uma crítica, mas é uma constatação do que acontece hoje na nossa sociedade. Se não total, é lógico, mas numa grande maioria. De manhã cedo, mal se falam, mal se encontram, saem todos para os seus cantos para estudarem e trabalharem. Voltam à noite, todos cansados muito tarde. Se falam? Não. Chegam os finais de semana. Se os pais também não tiverem que trabalhar, cada um tem seus eventos sociais. Os pais têm os deles, os filhos têm os deles. Se encontram? Muito pouco. E não sabe o que está acontecendo com os filhos. Por conta de toda a modernidade, por conta de toda essa situação de que, mas nós temos que ser pais modernos, e temos mesmo, é lógico que temos que ser pais modernos. Não damos atenção ao que acontece com os nossos filhos. Não fiscaliza o que está acontecendo na escola, não fiscaliza o que está acontecendo no trabalho dele, não conversa com ele, pergunta como é que está seu serviço, como que não está. É legal lá, você gosta das pessoas, as pessoas gostam de você. Quais são os problemas que você está enfrentando no seu serviço? Sempre lembrando que quando o filho conta um problema pra gente, a gente não pode só vestir a camisa dele, né? Às vezes a gente tem que dar uma bronquinha nele e mostrar que não é só, né? Porque às vezes a gente, como pai, só quer puxar sardinha pro lado do filho da gente, né? Eu lembro que meu pai uma vez falou assim, não adianta dizer que as más companhias é que desencaminharam o meu filho, porque se ele estava lá junto, ele também é má companhia. Então ele tá onde gosta. Lembra disso, né, mãe? Olha lá, minha mãe tá aqui, ela não vai me deixar mentir. E não é mentir sozinho, não. Falava, né? Então, porque se é má companhia, tá junto. Então a gente tem que saber o que acontece com os nossos filhos. Não simplesmente largá-los. Mas eu crio os filhos para o mundo. Sim, lógico. Aí tem outro lado, né? Aqueles pais que põe corrente nos seus filhos e não larga esses filhos têm 30, 40 anos e os pais ali amarrando os filhos, deixa, os filhos são criados para o mundo mesmo. Mas cabe a nós, pais, estarmos ali por perto, ver o que está acontecendo, né? Está tudo bem? Tudo bem no serviço? Tudo bem na escola? Sem que sejamos também dominadores ou que entremos também muito na vida, né? Entramos muito na vida quando são pequenininhos. Aliás, não entramos, fazemos parte daquela vida e é nossa obrigação mesmo. Mas nossos filhos crescem, se tornam homens e mulheres, ainda que estejamos sempre ali orientando, há um limite também para que a gente não avance o sinal. Qual é o limite? Bom, eu não sei. Cada um tem que saber qual que é o seu limite em relação aos seus filhos. Tudo tem a hora de conversar com o seu filho, de falar a coisa. Tem horas que não dá para falar, tem horas que dá para a gente conversar melhor. A mesma coisa, filhos com pais também. Falta educação, né? A gente às vezes fica tão feliz, eu não estou falando da educação da escola, não, porque a gente faz tanto empenho que os nossos filhos estudem, formem-se, tornem-se profissionais competentes e qualificados e esquecemos às vezes, de ensinarmos os nossos filhos a verdadeira educação, que não é a da escola. É ensiná-lo a respeitar as pessoas, é ensiná-lo a conseguir as coisas profissionalmente sem passar e sem puxar o tapete dos outros, sem passar por cima e sem puxar o tapete dos outros. É ensinarmos os nossos filhos a respeitarem a namorada ou o namorado como outra pessoa que são, a respeitarem os mais velhos, a respeitarem os seus amigos. Isso é educação. E isso eles só aprendem em casa. Não aprende isso na escola. Não, muito menos na rua. Isso aprende-se na nossa casa. Por isso que eu digo, o lar bombeia o que tiver dentro dele para a nossa sociedade. As nossas famílias estão muito desestruturadas também, porque nós, pais, temos a nossa parcela de culpa quando damos muita liberdade aos nossos filhos.
e aí eu estou falando até uma determinada idade e tal, damos extrema liberdade aos nossos filhos, achando que estamos sendo moderninhos, que estamos sendo amiguinhos. Aliás, isso é uma outra situação, é sermos amiguinhos dos nossos filhos. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos, mas não amiguinhos, disputando algumas modernidades com eles. Os filhos têm que ver na figura do seu pai e da sua mãe uma figura maior, que orienta, uma figura em que ele pode chegar, se tiver necessidade, precisar de um apoio, precisar de um esteio, precisar de uma orientação, ele sabe que é ali que chega. Então, uma coisa é sermos amigos dos nossos filhos, e temos de ser, temos de acompanhar as modernidades, lógico, tudo isso faz parte, não vamos ficar lá para trás no passado, não. O passado passou, nós somos contemporâneos de hoje, vivemos as modernidades de hoje, mas dentro de um certo limite. Uma coisa é sermos amigos dos nossos filhos, outra coisa é sermos amiguinhos, coleguinhas dos nossos filhos. Hoje tem pai tirando racha de carro com o filho, tem pai acendendo cigarro no cigarro do filho, tem mães disputando o biquíni menor com a filha, tem pais disputando, pai mesmo, disputando quantas namoradinhas o pai consegue, quantas o filho consegue. Vocês vão falar, não, pelo amor de Deus, ele está viajando, isso não existe. Existe sim. E bastante. Isso é ser amiguinho, coleguinha. Vamos deixar esses amiguinhos, coleguinhos, para os coleguinhas e amiguinhas realmente dos nossos filhos. Mas nós devemos ser amigos sim, mas com responsabilidade dos nossos filhos. Há uma diferença, pais e filhos. Por mais amizade que exista e deva existir, existe uma diferença hierárquica, digamos assim, entre pais e filhos. E os filhos têm de compreenderem isso. Porque à medida que os filhos compreendem essa hierarquia, eles respeitam o pai e a mãe mais do que se ele vê no pai um amiguinho, ou na mãe uma amiguinha. Ele não vai ter o mesmo respeito. E, finalmente, famílias desestruturadas porque falta união ao casal. Os casais estão sem união. Casa-se já falando, se não der certo, separa. Eu sei, minha filha falou isso. Se não der certo, separa. Poxa, mas então não está casando, né? Qual o sentimento do casamento se você já está pensando isso? Casamento é uma coisa para ser vivida a dois. Para enfrentar dificuldades. Todo casamento vai ter suas dificuldades da vida e as de relacionamento. Porque você pode namorar 30 anos. Mas no primeiro dia de casamento é que você passa a conhecer verdadeiramente quem está do seu lado. Casamento é uma coisa para viver a dois. E tentarmos ao máximo aparar essas arestas. Até porque lembra o que eu falei? Comprometimentos não resolvidos são comprometimentos que continuam existindo. Vão acontecer lá na frente. Aliás, isso daí até de casamento me lembrou uma historinha rapidinha, de que, aí eu me lembrei, que essa historinha mostra que o diabo, entre aspas, ele acredita em Deus. É verdade, Matilde. Porque diz que certa vez perguntaram ao diabo, você não vai casar? Ele respondeu, Deus me livre. Ele acredita em Deus, a gente não sabia disso, né? Mas os casamentos estão assim hoje. Não, casamos e na minha casa o que é meu, o que é seu é seu. Poxa, e o que é do casal? Dos dois. Olha, o seu filho fez tal coisa. Isso acontece tanto, né? A sua filha. Tudo bem, quando você fala brincando entre o casal, é uma brincadeira, não tem nada demais, é lógico. Mas na hora das brigas, olha, o seu filho puxou você, puxou a sua família. Nossa, como gosto de falar que puxou a família, né? Só a parte ruim puxa a família do outro. A parte boa é sempre para minha família. Esse é o tal do puxar a sardinha pro lado da gente, não é? União. Casal tem que ter união. Porque se nós casamos, resolvemos ficar com alguém, já pensando, não deu certo, separa, será que não é melhor esperar um pouquinho mais? Pode até tentar. E toda tentativa é válida. E muitas vezes se passa por cima de um monte de coisa e vivem juntos realmente. Mas separa-se por cada coisa tão bobas hoje em dia. As pessoas deixam de ter uma vida bacana, de conquistas, de aprendizados os dois. Por causa do quê? Simplesmente
porque não teve paciência de viver um pouquinho junto. Muito bem. No lar nós aprendemos a conviver, aceitar, perdoar, participar, auxiliar, dividir e amar. É ali que a gente vai aprender, no lar. Por isso que a gente diz, é a primeira escola. E a partir daí, aprendendo isso ou não, é o que nós vamos levar para fora na sociedade lá fora. Joana de Ângeles, a mesma que nos passou essa lição, Laços de Família, no livro do Divaldo, diz, não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Às vezes a gente faz a oração e pede a Jesus permissão para que trabalhemos na sua seara, né? Para que quando falemos dele, como falamos aqui hoje, a gente tenha esse merecimento e essa permissão de falar em nome de Jesus e trabalhar na sua seara, né? Mas é fácil trabalhar na seara de Jesus. É só a gente começar a semear dentro da casa. Semear bons frutos dentro da nossa casa. E, se nós não sabemos viver em paz entre quatro paredes, como que a gente vai almejar a paz lá fora na nossa sociedade? Temos que semear tudo isso dentro da nossa casa. E a paz no mundo vai começar entre essas quatro paredes que nos acolhem. Portanto, os nossos filhos que estão conosco, que de repente são aqueles filhos mais problemáticos, talvez seja aquele filho pródigo da parábola do filho pródigo, né? Que Jesus contou também de um pai que tinha 2 filhos e um deles um dia resolve ir embora, pediu a parte dele na herança e se mandou. E foi embora. Foi conhecer novas terras, lá ele caiu na vida, gastou tudo. Gastou todo o dinheiro que tinha, festas, baladinhas, naquela época, né? As baladinhas naquela época. Festas, baladinhas, mulheres, jogos, enfim, bebidas, gastou tudo. Acabou o dinheiro, ele não tinha como voltar. Aí foi pedir serviço e foi trabalhar para um senhor que criava porcos e foi trabalhar junto com os porcos. Mas o trabalho era só para ele trabalhar e ter um lugar para dormir, só isso. Mas ele tinha fome, não lhe era dado comida, resolveu então comer a comida dos porcos. Um dia ele acordou. Como todos nós acordamos um dia. Um dia ele acordou e viu e falou, puxa, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. E resolveu ir para casa. Chegando lá, o seu pai o recebeu com alegria, mandou lhe dar uma joia, mandou lhe dar as melhores roupas e mandou fazer uma festa para ele. Porque o bom filho havia voltado a casa e o pai estava feliz. Aí chegou aquele outro filho mais velho, porque esse senhor tinha 2 filhos, aquele que sempre esteve junto lá do pai, e ficou enciumado. Eu sempre tive aqui, o senhor nunca mandou fazer uma festa para mim. É o velho ciúmes, né? É aquela cobrança de ciúmes. O senhor nunca mandou fazer uma festa para mim, agora está fazendo. Ele falou, meu filho, por que você está com inveja do seu irmão? Seu irmão estava perdido e agora se achou. Seu irmão tinha ido embora e agora ele voltou. Está com nós. E quem é esses 2 filhos? O filho pródigo que vai embora e volta? Ou quem é aquele filho que ficou, mas que agiu com inveja? Somos nós, somos a humanidade. O filho que ficou é aquele que acha que faz tudo certinho, direitinho, mas que não tem uma pontinha de amor por aquele que foi e resolveu voltar. E o filho que foi somos nós também, que nos afastamos de Deus muitas vezes, dos caminhos certos, e um belo dia achamos a nossa estrada de Damasco e resolvemos voltar. Para onde? Para Deus. Somos criados por Deus e parece que começamos a nos afastar dele a partir do momento que somos criados. Há um momento em que paramos e começamos a fazer o caminho inverso, o caminho do retorno até o Pai. Então é isso. Então toda a nossa família é toda a humanidade. Mas temos que aprender principalmente a viver com os nossos. Se toda a nossa família é toda a humanidade, vamos começar a lidar bem com essa humanidade. Vamos começar a nos entendermos melhor com esta humanidade. Mas vamos começar aonde? No nosso lar. E encerramos com um trechinho chamado Afeições, ditado pelo Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, que diz: o amor não é cego. Vê sempre as pessoas queridas tais quais são. E as conhece na intimidade mais do que os outros. Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim. E é isso que a gente tem que aprender
a amar aqueles que são do nosso lar, da nossa família, ainda que tenhamos um pouco de dificuldade quanto a isso. É isso. Obrigado e muita paz a todos. Bom, primeiramente, obrigado pela palestra. E agora é a hora de abrirmos a participação de vocês aqui, os presentes, para perguntas, colocações. Quem quiser. Só não vale perguntar nada para minha mãe que está aqui, tá? Nem para minha mulher, não, família, é melhor não perguntar nada. Laços de família. Laços de família, é melhor não perguntar nada. A nossa amiga, que já é praticamente da família também, né? Melhor não perguntar para essas três, tá? Agora está formando uma fila ali, vamos ver quem é o primeiro. Quem quer fazer uma colocação aqui para o Marcos? Está à disposição. Zé, quer falar alguma coisa? Fala aí, irmão. Não tem muito o que falar, né, Marcos? Eu acho que você foi muito feliz quando você abordou o tema sobre a família, né? E acho que foi especialmente feliz quando abordou a parábola do filho pródigo, porque isso é realmente aquilo que ocorre, né, nas famílias. Uhum. E não é só nas famílias, não. Acho que no meio em que nós vivemos, nós acreditamos sempre que por estarmos sempre procedendo bem, nós temos algum privilégio. Não temos. Nenhum. Nós temos sempre que caminhar e procurar ajudar aqueles que estão necessitados e vêm ao nosso encontro, que vêm à busca de uma recuperação. E essa é a verdadeira caridade. Isso deve começar em casa. E você foi muito feliz nesse sentido, né? Nós temos que ser caridosos dentro da nossa casa, em primeiro lugar. Lógico. Senão, nós não podemos vir ao centro espírita, nós não devemos ir aos meios que frequentamos e fazer a caridade lá somente. A caridade começa dentro do nosso lar. Com certeza. E qualquer privilégio que a gente tenha, é sempre assim, crescer um pouquinho do privilégio, cresce muito mais a responsabilidade. É sempre assim. E ganha mais o privilégio. Que bom. Aumentou mais ainda a nossa responsabilidade. Perante a família, perante a sociedade, perante, enfim, todos os lugares onde estivermos. E perante nós mesmos, né? Isso é importante, realmente. Ficarmos atentos, principalmente ao que o Zé comentou, você também. Essa coisa que a gente tem mania de se achar sempre o bonzinho, né? Sempre o certo. Eu sou bonzinho. Outro dia uma amiga, foi até engraçado, teve uma situação entre duas amigas, e uma delas virou e falou assim, eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila. Eu falei, nossa, eu fico feliz em conhecer uma pessoa assim. Eu falei, porque eu não consigo ficar em paz com a minha consciência de jeito nenhum. Tá sempre me cobrando alguma coisinha. E mesmo quando alguém brigou comigo por algum motivo, ainda assim a minha consciência não fica totalmente tranquila. Porque alguma coisinha eu fiz. Com certeza. Eu fiquei, aí quando eu falei isso pra ela, depois eu me arrependi. Acho que talvez não devesse ter falado. Ela fez um biquinho assim, mas não falou mais nada. Que a consciência cobrou. Talvez. Mais alguém quer fazer uma colocação? Dona Matilde? É apenas um comentário, né? É tão importante você ter cuidados dentro do lar, com os filhos. Aqueles pequenos cuidados que você faz. Você viu um cafezinho, faz uma comidinha gostosa para que o filho... Isso na parte das mães, né? E do pai também. Ô, meu filho, como é que você está? Perguntar onde esteve, com quem esteve, como está, o que está acontecendo. Tudo isso leva um relacionamento mais amoroso, mais amigável, né? E mantém a paz dentro do lar. Os filhos que se preocupam com os pais, né? Meu filho, por exemplo, telefona 3, 4 vezes por dia. Mãe, tomou os remédios. Eu sempre fiz isso para minha mãe também. Eu ligava 4, 5 vezes por dia a cobrar. Aí ela falou para eu parar. Falou que pode deixar, eu sei que você está pensando em mim. Então, esses pequenos cuidados é que fazem uma família harmoniosa, não é? Isso é tão importante, porque o relacionamento dentro do lar, ele extravasa, ele vai para fora. Sim. E você transpira isso. Com certeza. Né? Certeza absoluta. Você sabe que me lembrou uma coisa agora, rapidinho, acho que eu já extrapolei no tempo. Uma vez alguém falou que no lar, marido e mulher funcionam, deixa eu ver se eu me lembro direitinho, como um vértice de ângulo
reto, onde a reta vertical representa a mulher, com seus sentimentos sempre mais elevados. E a horizontal representa o homem, na manutenção e no provento deste lar. Só que hoje em dia, a mulher colocou-se na posição horizontal também, no provento e no sustento desse lar. E aí fica a pergunta, quem está fazendo o trabalho da vertical? Nas coisas mais elevadas da família. Fica a pergunta. Eu queria completar só o que a dona Matilde falou, porque eu trabalho no estabelecimento há 18 anos. Então eu vi crianças crescendo e acompanhando os pais. E é muito bacana porque, assim, tudo é exemplo, né? Sim. Não é só o conversar e o falar, mas o exemplo. Então, por exemplo, assim, você percebe hoje os jovens, né, que hoje já são jovens, que os pais sempre chegaram no local, cumprimentam, são educados, agem corretamente e tudo mais. Hoje os filhos são exatamente iguais. Aí é que está. E aqueles que chegam e às vezes nem falam uma boa tarde para você, arruma confusão por qualquer coisinha e tal, os filhos também. Eu e a Neide conversávamos isso hoje, né? Nós conversávamos que os filhos aprendem conosco o quê? Aí nós pensamos, né? Aquilo que nós ensinamos. E não é aquilo que nós vivenciamos. Porque eu sempre digo isso, aquele negócio que faço o que eu mando, não faço o que eu faço, isso ficou lá no passado. Hoje em dia os filhos não querem saber disso não, né? Então eles vivem aquilo que você também vive em casa como pai e mãe. Muito bom. Então tá. Então, muito obrigado, Marcos, novamente. Obrigado. E fique firme e forte que você tem uma maratona na casa, né? Como você mesmo disse. Então fica aí. E fica aí também mantendo os laços firmes na família, para ter apoio aí da família, certo? Tá bom. Então, depois de tudo que foi ministrado, dos ensinamentos, é chegada a hora de nós fazermos nossa doação. E essa doação, ela se faz através das vibrações. Então vamos deixar fluir dentro de nós esse amor que temos e vamos emanar vibrações de amor a todo aquele que está necessitado. Aquele irmão doente, do corpo e da alma. Aquele irmão acamado, à espera de uma cirurgia, no seu leito, à espera de uma solução para o seu problema de saúde. Aquele irmão que se sente fraco, que mal consegue respirar. Vamos vibrar intensamente para que haja uma melhora, para que essa vibração chegue e toque esse irmão e ele se sinta realmente reconfortado, se sinta aliviado dessa dor, desse incômodo da sua saúde. Vamos vibrar para aquele irmão também necessitado que caiu no mundo das drogas. Vamos vibrar para que esse irmão realmente consiga se recuperar e parta dele a vontade de se recuperar, parta dele a vontade de pedir ajuda. Pois sabemos hoje que é uma doença e não é fácil libertar-se desse problema. Tem que ter a conscientização e querer realmente ajuda. Isso tem que partir da própria pessoa. Vamos vibrar intensamente por todos os dirigentes de todos os países para que a paz fique entre nós nesse planeta. Em especial naquela região na Ásia, onde está tendo ameaças de conflito. Vamos vibrar para que os dirigentes dos países envolvidos repensem. Realmente, que não quebrem essa harmonia que estamos conseguindo viver tantos anos sem uma grande guerra. Vamos vibrar intensamente, meus irmãos, para que a paz no mundo permaneça. Vamos vibrar para que aumente as casas de oração e, consequentemente, aumente aqueles que pregam o Evangelho do amor, o Evangelho do Cristo. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, a casa do caminho.
Vamos vibrar para os seus trabalhadores, colaboradores e frequentadores, para que todos sejam atendidos nas suas preces, nas suas necessidades. E agora eu peço uma vibração, meu irmão, para aquela pessoa que você veio aqui buscar uma ajuda, uma orientação. Mentalize essa pessoa, seu pensamento. Deixe essa vibração de amor chegar até essa pessoa, para que lhe traga uma melhora, um conforto, para que lhe traga uma palavra sadia e possa lhe trazer de alguma maneira uma melhora naquele problema que ela esteja passando. Peço uma vibração também para aqueles irmãos que desencarnaram ontem naquele acidente terrível no Rio e para todos também que estavam envolvidos naquele acidente. Uma vibração para os nossos familiares, nossos parentes, em especial para o nosso lar, como foi dito aqui na palestra, a primeira célula, a primeira escola. Que a paz de Jesus, a paz que ele tanto pregou, faça-se sempre presente e que todos aqueles que habitam o lar junto conosco sejam capazes também de serem pacientes, amorosos, e demonstrem a todos a harmonia que é possível viver. E pedindo licença, vamos fazer uma vibração por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a todo o apoio do plano espiritual e pedimos licença para encerrar os trabalhos nesta quarta, onde agora ocorrerão a aplicação dos passes. Eu peço que todos aguardem aqui em silêncio, e formem-se a fila ali, primeiro os passes magnéticos, depois os espirituais. E a nossa equipe irá se preparar. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde também aos amigos da internet, e até a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.